A paz do Senhor, galerinha. Espero que vocês estejam bem. Hoje nós vamos estudar mais uma lição, a lição de número 10. Falaremos hoje sobre a dimensão presente e futura do reino, da nossa revista Jesus e o Reino de Deus. Nós estamos aí caminhando para o final. Estou muito feliz porque Deus tem nos sustentado, nós temos aprendido bastante. Já agradeço a quem tem respondido as perguntas, a quem tem interagido. Deus abençoe a vida de vocês. E juntos estamos conhecendo e prosseguindo em conhecer o nosso Deus, porque é isso, né? Quanto mais nos conhecemos, nós sentimos mais anseio pela palavra, mais vontade de conhecer mais e mais. E eu quero convidar vocês a não deixar de assistir essa aula e participar conosco, tá bom? Pegando a sua Bíblia, lendo o conteúdo da lição. Vou fazer uma oração agora. Garanto para vocês que a aula será breve, então fique ligadinho. Jesus, nós te agradecemos por este momento que o Senhor preparou para estarmos aqui, Senhor, aprendendo da Tua Palavra. Eu te peço, Senhor, sabedoria, eu te peço força para esse adolescente, que ele não venha desistir, que ele venha, meu Deus, colocar as forças em Ti, porque nós sabemos que Tu estás no controle de tudo e o domínio está em Suas mãos. Nós te rogamos, Senhor, a Tua presença neste momento, que o Senhor me direcione a cada palavra, que o Senhor abençoe esse ouvinte, que o Senhor, meu Deus, fale nesse coração e que cada dia mais nós possamos nos achegar mais perto de Ti. Eu te dou graças e já te agradeço no nome de Jesus. Amém. A dimensão presente e futura do reino. Nosso texto base está em 1 Coríntios 4, versículo 20, que diz: porque o reino de Deus não consiste em palavras, mas em virtude. Nossa lição tem aqui, não tá focando, mas aqui tem a nossa leitura da semana, tá? A leitura bíblica está em Mateus 10, do versículo 5 ao 15. Leiam também, é importante. Não vou ler aqui, senão fica muito extenso. Começando no sintetizando. A aula passada falou sobre a dimensão do reino, né? Agora nós vamos falar, a aula passada falamos sobre o que é o reino de Deus. Hoje nós vamos falar sobre a dimensão do reino presente e futuro. No sintetizando, vai dizer assim: o reino de Deus possui duas dimensões que serão estudadas por nós nessa lição, a presente e futura. Conheceremos como Deus se manifesta em toda a sua glória e poder por intermédio de seu reino, promovendo transformações tanto no tempo presente e quanto também no futuro. No tempo futuro, também refletiremos acerca do papel da igreja no reino de Deus. Basta adorarmos a Deus em nossas igrejas e vivermos em comunhão dentro das quatro paredes? É uma boa pergunta. Nós estamos vivendo um tempo super diferente. Então, a resposta eu já sei. Não basta apenas eu adorar a Deus em quatro paredes, eu reservar um dia na minha semana e ir à igreja. Não. Eu preciso ter o tempo com Deus e eu preciso ser diferente e preciso ter relacionamento dia a dia. A nossa fé não é baseada apenas em ir à igreja, ela é baseada, a fé cristã ela é baseada em conhecer, em leitura, em vida, em consagração, em entrega. Não é isso, pessoal? Nós estamos vivendo um tempo, se você não for assistir a live do culto, você não tem culto para participar. Então, a gente precisa ir. É a mesma coisa, a gente tem que ir à igreja adorar. É a mesma coisa, você precisa ir, ter o seu tempo, seu devocional. Então, não é baseado em apenas quatro paredes em igreja. Não, nós sabemos que a igreja somos nós, né? Mais pra frente nós vamos entendendo mais sobre isso. A nossa introdução, imagine um reino
que já existe e que exerce o maior poder já conhecido. Agora tenta imaginar esse mesmo reino como algo que jamais terá fim, e muito pelo contrário, que triunfará por toda a eternidade. Impressionante, não é? Esse reino existe de verdade e você, ao aceitar o senhorio de Cristo, faz parte dele. Você é embaixador dele. Estamos falando do reino de Deus. Nessa lição, você é convidado a conhecer melhor as dimensões desse reino, presente e futuro. Nós vamos falar agora, o tópico 1 vai falar sobre qual é a natureza do reino de Deus. Nós estudamos o que é o reino de Deus, agora nós vamos aprender sobre a natureza do reino de Deus. A natureza do reino de Deus vai muito além da salvação de alguém ou do cotidiano em uma igreja local. Lembra que eu falei no início? Não é sorir, é ser. O reino é o próprio Deus se revelando em sua glória e majestade, com poder na execução de todas as suas obras, intervindo em tudo de forma soberana e inconstável contra o domínio das forças do inimigo. Ao deixarmos que a palavra de Deus tenha domínio sobre as nossas vidas, nos tornamos cidadãos desse reino espiritual e passamos a viver sob uma nova ótica, certo? Vamos lá. A natureza do reino de Deus é ser cidadão desse reino espiritual. Como verdadeiro, como eu disse, embaixador. Quando você é embaixador de um país, a sua cultura é extremamente desse país, as suas vestes são deste país. Então, quando nós somos embaixadores do reino de Deus, as nossas características também são o nosso modo de falar, que nos manifesta os nossos valores, os nossos ensinamentos, e como diz aqui, e passamos a viver sob uma nova ótica. Nós não enxergamos como todo mundo enxerga. Nós olhamos, visualizamos de uma forma diferente, de uma forma espiritual, de uma forma em favor do reino. É quando damos ouvidos a essas palavras que somos levados a cumprir os propósitos determinados por quem as profere. Em Mateus 28, 18, vai nos falar que Mateus 28, versículo 18, diz assim: Então Jesus aproximou-lhe deles e disse: Foi-me dada toda a autoridade nos céus e na terra. O poder e o domínio está sobre ele. Só que nós somos representantes desse reino, certo? O nosso tópico 2, falando mais um pouquinho sobre quando nós participando dessa natureza desse reino de Deus, eu vou pincelar da aula retrasada. Vai falar sobre o quê? Então, o que é a pessoa que vive o reino de Deus? Ela fala de Jesus, ela tem o desejo e prazer em se consagrar. O que é se consagrar, Raquel? Jejuar, tirar o tempo com Deus, igual eu falei da aula passada, retrasada. E representamos esses valores do reino, certo? O tópico 2 vai falar sobre o reino de Deus no tempo presente. A época em que Cristo veio ao mundo foi marcada por muitas injustiças, incertezas e sofrimento. As pessoas viviam cativas sobre o domínio bíblico, que seria as pessoas estavam cativas de guerras, política e econômica. Parece um pouquinho que a gente está vivendo, né, gente? Por parte do Império Romano. Mediante as profecias bíblicas, havia uma grande expectativa para que um herói messiânico surgisse. O povo estava cansado de tamanho sofrimento e aguardava com ardor um novo tempo.
Foi nesse contexto que Jesus começou a pregar: arrependei-vos, porque é chegado o reino de Deus. O povo esperava um rei que se impusesse frente ao poder de Roma. Imagine as pessoas daquele tempo vivendo aquelas guerras e imaginando que aparecia um rei que comandaria, que entraria de frente de guerra com as suas melhores armas e falasse e combatesse tudo aquilo. Aí aparece um rei que, olha, começou a falar assim: ei, eu vim aqui apresentar para vocês não só esse reino, eu vim apresentar que eu estou aqui para falar para vocês: arrependei-vos, porque chegou o reino dos céus. Olha só, o povo esperava um rei que se impusesse frente ao poder de Roma e à ganância dos poderes, mas Cristo ofereceu algo inesperado. Era chegado o tempo de um reino muito mais significativo e que tinha suas dimensões no plano espiritual. Era a dimensão presente do reino de Deus. O soberano, quem é o soberano? O rei, o dono do reino. O quê? O dono do domínio. O próprio reino de Deus, agindo no tempo atual, sarando as feridas e conduzindo a história conforme o seu querer. Assim como naqueles dias, a humanidade hoje também é marcada pela desesperança. E como, né, gente? Vivemos um tempo marcado por sofrimento, injustiças sociais, faltas de referências morais e esfriamento de amor. Mesmo com o reino de Deus, ainda temos a influência de Satanás, oprimindo a humanidade. Em 1 Timóteo vai nos dizer, no capítulo 4, no versículo 1, vai dizer assim: o Espírito diz claramente que nos últimos tempos alguns abandonarão a fé e seguirão espíritos enganadores e doutrinas de demônios. E nós vivemos. Olha, a Bíblia é muito atual, gente. Nós vivemos isso agora. Eu vou ler novamente. Nos últimos tempos, alguns abandonarão a fé e seguirão espíritos enganadores. Hoje em dia, tá muito mais fácil acreditar na receita que tá no YouTube de uma história da carochinha do que na verdade. Muitos estão acreditando em histórias, em coisas que o meu amigo falou, do que a verdade. Não, porque ele disse, porque essa crença, olha isso, como até mesmo indago, mas será que isso é verdade? Gente, esse livro nunca foi tão atual do que a Sagrada Bíblia, Palavra de Deus. Então, para que essa realidade mude, faz-se necessário que a mensagem da cruz seja anunciada, faz-se necessário que eu e você falemos da real verdade. Primeiramente, eu preciso buscar o conhecimento, porque quando a gente tem uma verdade absoluta, nada e ninguém, nós não vamos conseguir ser enganados. O que é a verdade absoluta? Verdadeiramente conhecimento e muito mais entrega de conhecer, de leitura, de pesquisar e cuidado com as fontes de pesquisas também, porque tem coisas que cabe aqui, ó, falsos enganadores. Então, por isso que é importante essa nossa troca. Gente, pergunta de verdade e responda de verdade. Não é apenas, eu acho que é isso, tá na revista, não entendi nada, não li, não prestei atenção zero, eu só apertei aqui no final da aula e pá. Não, gente, vamos aprender de verdade, porque quando a gente aprende, a gente guarda e a gente leva isso pra vida. Quando alguém falar sobre o reino de Deus presente, o que é isso? Eu não entendo nada, a gente vai lembrar dessa aula. Para que essa realidade mude, estou lendo novamente, faz-se necessário que a mensagem da cruz seja anunciada a todo mundo. Então os homens viverão um tempo de comunhão com Deus e de restauração espiritual
para então contribuir para uma realidade no tempo presente, mas justa, pacífica e feliz. Então, eu já expliquei para vocês que eles ansiavam por um rei e veio um rei messiânico totalmente diferente, que começou a falar sobre reino dos céus, que começou a falar sobre cura, sobre milagres. E o povo não ficou muito feliz, porque eram povos religiosos que queriam outras coisas. Será se nós estamos vivendo algo parecido aqui? Nosso tempo atual também. Às vezes é muito mais fácil falar de um ditador que vai lá, que fala, que bate de frente. Mas falar sobre Jesus é algo diferente, porque Jesus ele foi totalmente controverso ao rei que pedia naquele tempo. Ele foi com amor, com empatia, entendendo um ao outro, querendo sarar o povo que estava ferido ali. Então, todo momento, não era o reino político que Jesus estava querendo falar ali. Era sobre outro tipo de reino, que era verdadeiramente entrega, que era de salvação, um reino de salvação. O reino de Deus no tempo futuro. Na dimensão futura, nós falamos do presente, agora futuro. O reino se dará quando Cristo voltar para julgar o mundo e manifestar o caráter escatológico da glória e do poder de Deus. Escatológico, estudo das coisas que irão se findar, ok? Finalmente, Jesus triunfará sobre todo o mal e viveremos o reino de Deus no tempo futuro. E isso está mais perto do que nunca. A partir dessa grande verdade, precisamos estar vivendo intensamente uma expectativa com relação ao fim que se apresenta como eminente. No tempo atual, sejamos gratos a Deus, porque é tempo de grande transformação, mas na dimensão futura, gozaremos para sempre de íntima comunhão com o Pai. A nossa mensagem precisa ter uma abordagem escatológica. Não podemos ficar presos apenas a um presente e pregar apenas um evangelho que transforma o homem hoje. É muito real. Nós estamos pensando muito nas coisas aqui desta terra, do dia agora. Não é errado pensar, só que nós precisamos lembrar, que nós não vamos viver aqui. O reino futuro, ele existe e ele é na eternidade. E quem é que vai participar desse céu de glória? Amém? Então, que nós possamos, dar atenção especial à dimensão futura e à busca de uma vida eterna com o nosso amado Jesus, certo? O reino está próximo. E nós não podemos perder essa expectativa, né? Porque hoje nós vivemos num tempo que nós estamos com a expectativa do que vai acontecer amanhã, do que a gente vai fazer, do que a roupa que eu vou usar. Uma expectativa com o novo celular que vai sair, com o novo lançamento do Play, não sei o que eu nem sei mais nada. Mas enfim, nós temos que ter expectativa do reino de Deus que virá, da volta dele. Os nossos olhos precisam brilhar quando nós falamos sobre isso. Gente, desculpa as minhas pausas aqui, mas a gente vai se ajustando, tá? Não é fácil gravar aula, não é fácil. Então, nós precisamos orar, almejar. Ora vem, Senhor Jesus, Maranata. Nossa oração. Nós pedimos muitas coisas aqui da terra. Eu quero fazer isso, eu quero fazer aquilo, eu quero fazer aquilo outro. Mas almeje também o reino dos céus, almeje também o céu de glória, porque eu quero morar nesse céu de glória. Amém? Quero ver todos vocês comigo. Bora lá para o nosso tópico 4. A igreja, uma expressão atual do reino de Deus. A igreja apresenta como uma espécie de território do governo espiritual de Cristo e é formada por quem? Nós sabemos que é pelos cristãos, porque a igreja está lá, ela ali
sendo ó, é que eu tô desse lado aqui de casa, entendeu? A igreja tá desse lado. Só ela, o espaço, ela é um templo de 4 paredes. Só que quando estamos reunidos, ela significa melhor. Ela é o quê? O governo espiritual de Cristo. E a formação somos nós, que foram libertos dos poderes do inimigo de nossas vidas. A igreja é uma expressão atual do reino de Deus. Na medida em que cada crente se permite ser guiado pelo Espírito Santo nos mínimos detalhes de sua vida, cabe ao cristão buscar uma comunhão com o seu Senhor. Lembra que eu disse? Cabe ao cristão buscar. Você precisa tomar a atitude. Você precisa se erguer. Cabe ao cristão buscar a comunhão com o seu Senhor, rompendo assim com qualquer prática pecaminosa. Pecado, sai pra lá. Como cidadão do reino de Deus, fazemos parte da igreja que faz a diferença no mundo. Amém? Sejamos a todo tempo sal e luz. Mateus 5:13. Vocês sabem desse versículo, né? Falamos de tanto sobre fazer a diferença. E que toda a humanidade possa ser em nós uma expressão nítida do que o amor de Deus pode fazer na vida do pecador. Verdadeiramente sermos luz. Uma lanterna dentro de um balde, ela faz diferença em algum lugar no espaço que ela estiver? Não, porque a luz está dentro, ó. A igreja, apenas nós, dentro de 4 paredes, faz sentido para nós, pode ser que faça sentido, mas para o reino de Deus, para a salvação, não. Você precisa brilhar aonde você for, você precisa ser luz aonde você colocar a planta do seu pé. Amém? Isso para mim, para você, em todos os lugares. Nós precisamos ser diferentes. Nossa ótica, nossa visão, lembra do início? Precisa ser diferente. E como nós buscamos essa diferença, Raquel? A receita já foi dada. Buscar a Deus, nós precisamos o quê? Buscar uma comunhão. Amém? Devocional, leitura da Bíblia. E garanto para vocês que não existe caminho melhor. Eu já trilho esse caminho desde os meus, cresci na igreja e sou muito feliz por todos os ensinamentos, sou muito feliz mesmo, porque eu consigo visualizar em meio desse pouco caminho, porque eu não me considero muito velha, tá, gente? Esse pouco caminho já percorrido, como Deus já tem me livrado, como Deus tem me direcionado. Às vezes não é da nossa forma, às vezes não é do nosso tempo, não é do jeito que a gente queria, mas eu garanto que é perfeito, é essencial, é do jeito que Deus reservou para nós. Apesar dos caminhos, sabe? Tem aqueles momentos que a gente quebra a cara, que a gente levanta, sacode a poeira e tenta de novo. Mas a vida com Deus, ela é especial, ela é diferenciada. Porque as experiências, ela vem. Deus disse, no mundo nós teríamos aflições, mas eu venci. Então, se torne vencedor hoje. Se torne um vencedor por ter levantado, por estar respirando, por estar saudável. E faça acontecer, depende só de você. Coloque Deus em primeiro lugar na sua vida, busque a Deus e sonhe com o reino de Deus futuro, que é o que? A volta do Senhor. Sua oração seja, Senhor, ora vem, Senhor Jesus Maranata, porque esse mundo está triste, nós sabemos. Que nós possamos a cada dia pregar esta palavra de salvação e pregar que a volta de Jesus está mais perto do que nunca. E não esqueça de responder as nossas perguntinhas e enviar no privado. Eu sei que vocês não escrevem aqui nos comentários, então eu já vou falar no privado, tá bom? Deus abençoe a cada um de vocês. Espero que vocês compreendam. Essa aula foi bem rapidinha, o conteúdo foi bem pequenininho, mas acredito que vocês com certeza aprendeu alguma coisa e eu aprendi também com vocês, com a revista. Fiquem com Deus e não esqueçam de curtir o nosso vídeo e convidar o seu amigo adolescente que não viu o vídeo. É importante vocês incentivarem também, incentivando uns aos outros, porque juntos nós somos mais fortes.
Beijo no coração de vocês, amo vocês, fiquem com Deus.